Torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, é hora de falar dos adversários do Santa na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Viagens aí para regiões diferentes do país e times com algumas peculiaridades interessantes que devem ser observadas para essa sequência do campeonato e, obviamente, projetando o Santa Cruz para um possível acesso à Série B da próxima edição do Campeonato Brasileiro. Então vamos juntos acompanhar alguns dos detalhes de Brusque, Ituano e Vila Nova, que serão as três equipes que junto com o Santa estarão disputando aí 2 vagas na próxima edição da Segundona Nacional. Vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e não deixa de participar através dos comentários. Vamos lá! A começar pelo Brusque, que é a equipe que enfrenta primeiramente o Santa Cruz, a equipe do Brusque que estreia nesse quadrangular contra o Tricolor no próximo domingo, às 8 da noite no estádio Augusto Bauer. A equipe catarinense iniciou muito bem essa Série C do Brasileirão, mas nas últimas rodadas vem derrapando, vem conquistando aí resultados ruins que de uma certa forma o colocaram na 4ª colocação, vinha com uma folga bem interessante na liderança do campeonato no primeiro turno do grupo e com uma queda vertiginosa de rendimento nas últimas rodadas no segundo turno. Só para se ter uma ideia, foram 22 pontos conquistados no turno inicial contra 7 no turno final. Então a gente percebe que foi um rendimento muito baixo, se conquistou 7 nesse turno. O turno anterior foi o triplo de pontos e 1 ponto a mais, então a gente percebe que o Brusque não vem tão bem. E lógico, são 7 partidas sem saber o que é vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. É a única equipe que inclusive chega com saldo negativo nessa fase de quadrangulares da competição. Marcou 23 gols e tomou 26 com um saldo negativo de 3. O Thiago Alagoano, meio atacante, é a principal peça da equipe, é a esperança de produtividade ofensiva do time catarinense. Já marcou 7 gols, inclusive, nesta Série C. E a gente observa que a equipe do Brusque, nos últimos jogos, conseguiu perder para alguns adversários. E a goleada mais simbólica, a que mais chamou a atenção, foi do jogo contra o Volta Redonda, aquela sonora goleada por 8-1, com 6-0 da equipe carioca, anotados no primeiro tempo. E isso, de uma certa maneira, deixa aí uma incógnita em relação a esse Brusque que chega para a segunda fase. Em contrapartida, ainda se apegando muito nos números da primeira fase, o Augusto Bauer, o estádio da equipe do Brusque, ele é um refúgio da equipe, porque foi a única derrota contra o Volta Redonda, mas fora isso foram 6 vitórias e 2 empates. Ou seja, é uma equipe que dentro de casa consegue impor um ritmo interessante e pode, quem sabe, aí, usar desse fator para se dar bem nesse segundo momento do campeonato. Por sua vez, a equipe do Ituano terminou como vice-líder do seu grupo, vinha numa crescente, na verdade vem numa crescente muito interessante na competição. Só para o torcedor ter uma ideia, foram apenas uma vitória da equipe de Itu nos 6 primeiros jogos do grupo, algo que, de uma certa forma, soou como alarmante para a equipe paulista nesse começo da Série C. Nesses últimos 6 jogos do grupo, o Ituano venceu 5 partidas. Essas 5 partidas foram determinantes até mesmo para que a equipe pudesse cravar essa classificação à próxima fase. O Ituano chega com o 3º melhor ataque da Série C. Foram até então 28 gols marcados. Detalhe que a equipe do Ituano não enfrentou o Imperatriz por 2 vezes. Isso aí o coloca até de uma certa maneira o Santa Cruz como o melhor ataque da competição, outras equipes também se destacando, como o próprio Ferroviário, que não se classificou, mas fez 27 gols, e equipe que no grupo A não teve tanto sucesso, marcou apenas 1 ponto, e quem enfrentou o Imperatriz, acabou tirando proveito da situação. Não aconteceu isso com o Ituano. O Ituano estava num grupo disputado e mesmo assim o ataque funcionou. Inclusive, falando em ataque, o Cadu, que foi contratado para esse segundo turno do grupo, ele foi aí responsável por 3 gols. É um cara importante na equipe, que chega bem nessa reta final. O time também tem outras peças bem interessantes,
como o caso aí do volante e capitão Paulinho Dias, o experiente Correa, 39 anos de idade, um cara que está conseguindo aí desempenhar um bom futebol ainda, né, com a camisa do time de Novelli Júnior, e nomes como o do zagueiro Suellington, ex-náutico, o ex-náutico também, Felipe Souto, volante, né, são alguns dos nomes aí conhecidos desse Ituano que pretende, quem sabe, chegar à Série B no ano que vem. Dos 29 pontos ganhos da equipe do Ituano, foram 13 pontos fora e 16 em casa. Vocês estão vendo 19, corrijam para 16, foram 16 pontos no Novelli Júnior e 13 jogando longe de seus domínios. Olho no Ituano nessa segunda fase da Série C. E por fim, o Vila Nova. O time goiano tem um diferencial em relação aos seus concorrentes nesse quadrangular. O Vila Nova ele possui uma defesa bastante consistente, algo que inclusive o Santa Cruz provou na partida lá no Oba, em Goiânia, onde o Santa conheceu inclusive uma das poucas derrotas do campeonato da Série C, naquela vitória por 1-0. Aquela felicidade de Emanuel Bianchi de acertar aquele chute e a equipe do Vila saiu com uma vitória por 1-0. Toma pouquíssimos gols, foram 11 jogos sem sofrer gols na primeira fase, sendo que desses 11 jogos, 7 foram seguidos no primeiro turno. Então é um Vila Nova que, de uma certa maneira, tem esse fator, né, dos gols, né, pouco tomados no seu percurso, que faz com que a equipe tenha, né, esse respeito por parte de seus adversários. Não à toa tem um técnico Bolívar. Bolívar foi zagueiro, né, do Internacional, um cara que hoje comanda o Vila Nova e tem, né, essa questão do ataque, da defesa, na verdade, como um principal fator que coloca a equipe como também uma grande favorita ao acesso, né, a brigar por vaga na Série B. Já que falávamos no ataque antes, né, em contrapartida, é um setor que não produz tanto. O Vila Nova chega a esse quadrangular com o menor número de gols marcados entre os seus concorrentes, 20 gols apenas, né? Inclusive 30% desses gols saindo dos pés do experiente atacante Enan, que é um dos principais nomes dessa equipe do Vila. A gente destaca outros nomes aqui como o do Rafael Donato e do Adalberto, a dupla de zaga, né, que vem fazendo um bom campeonato. O Alan Mineiro também, cara da criação, o Emanuel Biancucci, o bom goleiro Fabrício, né, são jogadores que aparecem bem no alvirrubro do Centro-Oeste. E um outro ponto, né, a equipe, assim como, né, a equipe do Brusque, que tinha o Augusto Bauer, tem o Augusto Bauer como um grande trunfo, uma carta na manga, a equipe do Vila Nova também possui o Oba como também o seu refúgio, né, inclusive com uma campanha igual a do próprio Brusque, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que inclusive foi para o Botafogo da Paraíba, já nessa reta final de classificação, de fase classificatória da competição. Então tá aí os destaques das equipes que enfrentam Santa Cruz. Agora eu quero o comentário do torcedor, né? Se inscreva no canal, comentem bastante e deem aí sua opinião nas redes sociais, o que é que vocês acham a respeito desse grupo do Santa Cruz. O Santa é favorito, não é favorito, enfim, agora é com vocês, né? E continuem acompanhando o canal do YouTube do Anderson Batista. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.